Olá! Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Planejamento de Carreira. Se você não acompanhou a primeira aula, por favor, volte lá e assista. Nós temos uma sequência do nosso pensar. Nós vamos tratar, no encontro de hoje, de dois assuntos: as âncoras de carreira e as necessidades do mercado de trabalho. Então, no primeiro encontro, nós tratamos de alguns mitos que existem por aí. Agora vamos tentar começar a olhar para nós, como profissionais, e tentar associar o que eu gosto, o que eu posso, o que eu faço, ao que o mercado precisa, ao que as empresas demandam e tentar começar a alinhar esta construção. Âncoras de carreira. Muito bem. A definição propriamente dita, ou uma das definições de âncora de carreira, está aí. É um conjunto de autopercepções relativas a talentos e habilidades, motivos e necessidades, atitudes e valores que as pessoas têm com relação ao trabalho que desenvolvem ou buscam desenvolver. Gente, então quando a gente está tratando de âncoras de carreira, e apareceu ali anteriormente o desenho de uma âncora, eu quero estar firme naquela situação. Nós começamos a definição falando de autopercepções. O que serve para mim, talvez não sirva para você. O que é a minha verdade, talvez não seja a sua verdade. Claro que fala de autopercepções relativas. Não existem verdades absolutas. Haja vista que se você pesquisar por aí, o filho do médico também é médico e não é tão brilhante quanto o pai. Calma, não é isso. Eu preciso construir este exercício de conhecimento. Muito bem. Professor, você fica falando isso também, e às vezes eu leio ali na minha rede social alguém falando sobre isso. É muito bonito isso na teoria, mas na prática eu trabalho num pequeno local, eu trabalho num pequeno comércio, eu trabalho numa farmácia, eu estou aqui fazendo esse curso porque eu quero melhorar e você vem fazer um desenho de mundo. Não, gente, a gente pode construir isso mesmo na simplicidade do nosso dia a dia. Você exerce um papel ali operacional ou sem grandes possibilidades naquele momento. Você pode, mesmo estando numa situação que hoje você não trabalha numa multinacional, você não é um executivo, um gestor, mas você pode começar a olhar para você, saber que aquilo não é uma situação definitiva e começar a construir esta carreira mesmo dali onde você está. Bom, se na empresa onde você trabalha existe o dono da empresa e você, é provável, é bastante possível que você não tenha uma promoção na sua carreira. Verdade. Por quê? Porque é o dono e você. Mas você pode, ao longo do tempo, se preparar para novos desafios. Se você tiver o perfil empreender num segmento similar, ou você pode migrar para uma outra, você pode construir a sua carreira. Só vai fazer isso se você começar a fazer esta análise pessoal, ok? Ainda, nós temos no nosso material, eu já comentei na aula anterior, de um livro de psicologia organizacional, não é tão antigo assim, do professor Edgar Schein, que ele fala sobre 8 âncoras de carreira. Então, neste estudo sobre a psicologia de empresas e de pessoas, que existem 8 âncoras de carreira. Ele fala neste livro também que todos nós temos uma âncora mais evidenciada. Uma delas é mais forte em nós. Nós podemos ter mais de uma, mas aí não na mesma proporção, não na mesma quantidade, na mesma determinação delas. São as 8 âncoras. 1. Empreendedorismo. Eu vou fazer. Eu quero fazer. Eu tenho uma ideia. Eu gostaria de fazer isso. Então vamos fazendo a leitura e, ao mesmo tempo, fazendo uma autoanálise.
Âncora 2, o desenvolvimento da perícia pessoal e especialização. Eu acho alguma coisa que eu gosto e eu vou me especializar nisto. Eu vou ser o entendedor daquele assunto. Eu vou pesquisar aqui em qualquer lugar do mundo que se fala sobre isso. Muito bem. Terceira âncora, estilo de vida. Eu quero associar as minhas atividades profissionais ao meu jeito de ser. É possível? Claro que é. Existem inúmeros exemplos disso. Desafio puro. Bom, eu sou aquele camarada que quer o tempo inteiro ser provocado. Bato meta, mas no mês seguinte eu quero bater uma meta maior. Desafio a minha equipe, provoco os meus chefes imediatos. Desafio puro também é uma forma de enxergar esta âncora. Âncora 5, autonomia. Eu gosto de trabalhar do meu jeito, eu gosto de ter a minha forma de fazer. Eu não sou muito afeito a alguém me dizer o que eu tenho e como que eu tenho que fazer as coisas. Uma das âncoras. Segurança no emprego. Eu não consigo conviver com esta instabilidade. Eu preciso ter um lugar que eu chegue, trabalhe e saiba que dali eu vou me aposentar. Exagerei no meu exemplo, mas é uma âncora, é uma forma de ser. Por exemplo, a pessoa quer passar num concurso público, construir a sua carreira com uma segurança. Serviço e dedicação. Sétima âncora. Eu gosto de ajudar os outros. Eu gosto de construir um mundo melhor. Também uma âncora. E a oitava âncora, gerir pessoas. Eu gosto de, não é mandar, eu gosto de comandar. Uma vez alguém me disse, comandar é mandar com alguém. Então eu gosto de exercer esse papel de, gente, vamos lá, por aqui, por este caminho. Isso também é uma âncora. Volto a frisar. Cada um de nós tem, segundo este autor deste livro de psicologia, uma destas âncoras mais evidenciadas. A ideia deste módulo é nos provocar a pensar sobre isso. Destas 8 âncoras, qual delas parece se identificar com o meu jeito de ser? Eu comecei o encontro de hoje mostrando aquela figurinha da âncora, mas eu quero colocar talvez uma outra figurinha. Mais do que âncora, talvez a imagem seja de um farol. Desses farol de sinalização para navios, enfim. E se vocês repararem neles, eles giram. Ou seja, estas âncoras ou este farol, esta sinalização, é um direcionamento por onde eu posso ir. Olho para mim e a partir daí crio um caminho. Ok? Muito bem. Gente, mudamos um pouquinho de assunto, então falamos das âncoras. Agora vamos falar das necessidades do mercado de trabalho. Eu comentei no momento anterior que eu olho para mim, mas não posso viver num mundo utópico. Não posso viver num mundo de faz de conta. Eu preciso olhar para dentro, para as minhas habilidades, para as minhas capacidades, mas também preciso olhar para o mercado e ler, entre aspas, o que o mercado me pede. Vamos tentar entender então essas necessidades. Um primeiro termo que nós temos que discutir chama-se empregabilidade. O que é então a empregabilidade? É uma ação própria que pode ser incentivada ou não, de novo, pode ou não ser incentivada pelas organizações, pela empresa, de modo a buscar que os funcionários, quaisquer que seja o nível, gente, quaisquer que seja o nível, busquem estar mais preparados para enfrentar o mercado de trabalho e suas mudanças, antevendo uma postura proativa. Parece uma definição longa, mas ela tem que ser quebrada em algumas partes para que a gente possa avançar no pensar sobre ela. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte, que esta questão da empregabilidade ou da minha capacidade de me encaixar neste mercado é para qualquer nível. Volto a frisar, eu falei no momento anterior,
Ah, então o que você está falando só serve para um CIO, para um executivo de uma Não, em qualquer situação que nós estejamos, nós podemos avançar. Pouco a pouco, dia a dia, apresento uma ideia, melhoro a minha forma de conduzir os processos, acho uma solução para um problema. Então eu estou sendo proativo. Outro detalhe, muitas vezes nós não devemos esperar que a empresa me provoque, ou que a empresa diga se eu quero fazer um curso, ofereça um curso para mim. Eu preciso avançar nisso. Afinal de contas, a empresa tem um planejamento empresarial. Quem deve cuidar da minha carreira sou eu mesmo. Ok? Muito bem. Eu trago aqui duas imagens e gostaria de fazer uma reflexão sobre essas duas imagens. Há ali um senhor no campo com a sua enxada. E um grande campo que ele planta ali a sua cultura ali, não consigo identificar exatamente qual é, mas enfim, faz a sua lavoura. Logo ao lado tem um outro profissional ali confortavelmente instalado num trator, também percebe-se claramente que está numa área de campo, mas ali com toda a tecnologia, com ar-condicionado. Reparem até no relojão do sujeito ali, ó. Óculos escuro, relojão, tudo digital, ar-condicionado. O lugar onde eles estão, gente, é o mesmo. Empregabilidade. Se aquele senhor da lavoura, da enxada, não percebeu que a lavoura agora passou para dentro daquela máquina, daquela colheitadeira com ar-condicionado, é bastante provável que ele tenha dificuldades em se recolocar neste mercado de trabalho. Este senhor precisaria de muito tempo, ou muitos deles, para fazer o trabalho que esta máquina faz. Professor, o que você está querendo provocar com isso? Gente, só que para produzir, para construir esta máquina, esta colheitadeira cheia de tecnologia, muita gente trabalhou nela. Há uma linha de produção para a construção desta máquina. O emprego do senhor ali no campo, ele não acabou, ele mudou de lugar. O que é preciso é que a gente saia, largue da enxada e pule para dentro do trator. E pule para dentro da colheitadeira. Ou vá trabalhar, para não dar um salto muito grande, para ficar muito mais real o exemplo, largue a enxada e vá trabalhar na linha de produção da empresa que monta esta colheitadeira. Ou na linha de produção da empresa que constrói o painel digital para a máquina. Gente, empregabilidade é um fantasma, é um monstro que pode nos engolir ou tornar muito mais difícil as coisas se nós ficarmos segurando a nossa enxada o tempo todo. Ok? Muito bem. E agora, 10 características importantes para nós nos adaptarmos a este mercado muito volátil. O que é que nós temos que ser? Como é que nós temos que agir diante dessa mudança? Como é que eu faço para largar aquela enxada? Muito bem. Saber trabalhar em equipe. 1. Talvez aquele senhor trabalhe sozinho. Agora, lá na colheitadeira ou lá na linha de produção da fábrica que faz a colheitadeira, eu preciso saber trabalhar em equipe. Eu preciso gerenciar. Se não gerenciar um grande grupo de pessoas, gerenciar a mim mesmo, gerenciar as minhas ações, ao meu planejamento. Liderar. Liderar é uma atividade que a gente sempre associa ao chefe da empresa e que ele comanda tudo. Não, eu posso liderar pequenas situações, pequenos problemas. Então deu um problema no meu trabalho e eu vou lá e apresento uma situação e lidero uma eventual correção em alguma falha. Habilidade de escrever. Nós não podemos, parece que hoje em dia a gente não precisa mais escrever, claro que a gente precisa. E para ter esta habilidade da escrita, nós temos que ter a habilidade da leitura também. Gente, no fim das contas, nós não podemos parar de estudar nunca. E o fato de você estar aí nesse curso é uma grande
uma grande pista de que você já entendeu isso. Temos que ser multicultural. Não podemos só ficar falando da mesma coisa o tempo todo. Networking, importantíssimo, nós vamos voltar a falar disso em algum outro momento. Preciso ter uma característica interdisciplinar. Só sei disso e não quero saber de mais nada. Tenho que ter uma adequação de comportamento. É preciso que eu tenha como característica hoje para esse mercado falar em público, fazer uma apresentação, conduzir uma reunião e, por último, a habilidade de negociar. Sempre, em qualquer situação da vida, em algum momento nós precisaremos negociar, ok? Com isso, gente, nós fechamos esse segundo encontro. Na próxima aula, nós vamos tratar de planejamento de carreira associando a cursos de pós-graduação e as necessidades desta nova esfera de mercado de trabalho, ok? Espero vocês na próxima aula. Obrigado!